Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar com os nossos ouvintes, a você que está aí, mais um momento de reflexão, nosso momento R10. E eu quero hoje ler um texto e refletir nele, uma breve reflexão esse texto se encontra no livro de Hebreus. O tema, digamos assim, que queremos abordar para essa reflexão é a fé. O que é a fé bíblica? O que é a fé verdadeira? O capítulo 11 do livro de Hebreus é um dos mais citados quando o assunto é fé. Podemos ver nesse capítulo ali um rol ou seja, uma lista de pessoas que se destacam por serem grandes exemplos de fé. Então este capítulo ele também é conhecido como a galeria dos heróis da fé. Mas não quero aqui listar nem falar a respeito dos heróis. Quero aqui abordar de maneira breve, assim, muito breve, o conceito de fé, ou a percepção de fé, na verdade. Então, o texto que nós vamos ler, você já deve ter imaginado, é o capítulo 11 do livro de Hebreus, que diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Hebreus capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 3. Então, meu querido e minha querida, existem muitos conceitos de fé, e na sua maioria são conceitos equivocados, ou percepções equivocadas a respeito do que é fé. Para alguns, fé consiste em uma forma ou qualquer forma de espiritualidade. Para outros, fé é simplesmente o fato de uma pessoa possuir alguma religião ou professar alguma religião. Para outros, mais ainda, ter fé está diretamente ligado a esperar que sempre algo de bom acontecerá. É assim, como uma espécie de, digamos assim, otimismo, né, constante, né, pensamento positivo, o que é mais comum nos dias de hoje. Outros consideram a fé como algo completamente dissociado da razão e do intelecto. Algo ilógico, algo inimaginável, algo fora do comum. Ainda que milagres, ainda que a fé produza essa convicção e algo aconteça de forma, para muitos, ilógico, a fé ela segue princípios, ela segue, digamos assim, um certo padrão bíblico. E é sobre isso que o texto vai nos falar. É sobre isso que o capítulo 11 expõe a respeito da fé. Então, esse capítulo ele vai nos levar a uma melhor compreensão e percepção do que é a fé bíblica. Compreendemos a partir destes versos que a fé bíblica diz respeito a uma convicção plena em relação ao que é esperado, mas ainda não se tornou visível. Por isso aqui no versículo 3, você pode perceber, o versículo afirma que tudo que foi criado, tudo que hoje somos capazes de enxergar com nossos próprios olhos, tudo que é visível, até o que é invisível, foi formado a partir do que a gente não enxergava, daquilo que não era perceptível. Portanto, podemos entender que caminhar por fé é simplesmente dar uma resposta confiante às promessas de Deus. Essas promessas, elas já foram reveladas, essas promessas, elas estão expostas na Bíblia Sagrada. Porém, algumas delas ainda não se concretizaram de forma visível.
mas esperamos que se concretize. Então, assim como os heróis da fé, assim como, por exemplo, um grande exemplo é chamado o pai da fé, Abraão, que foi um desses heróis. Você que já é familiarizado com a história de Abraão, sabe que ele teve um chamado. A sua jornada, ela foi uma resposta a uma promessa revelada por Deus. Deus foi que se apresentou a Abraão, falou com Abraão e deu uma ordem e disse a ele: sai da sua terra, do meio da sua parentela, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu vou te mostrar, o que eu te mostrarei, e farei de você uma grande nação. Então, Abraão creu nisso, ele teve convicção de que essa promessa ela iria acontecer. Então, a fé bíblica, ela tem por base esses princípios que são estabelecidos na palavra de Deus. Ela tem por base a convicção de que o que Deus prometeu para mim, para você, Ele vai realizar. Então, a reflexão que nós fazemos desse texto sobre a questão da fé é que, primeiro, nós não sabemos o que vai acontecer, por exemplo, nesse ano que se iniciou. Nós não sabemos o que vai acontecer no próximo ano. Algumas coisas são ocultas a nós. Podemos saber e crer e ter convicção naquilo que a Bíblia já revelou que vai acontecer no futuro. Mas um futuro mais próximo, o amanhã, ou depois de amanhã, eu e você não temos uma plena certeza. Mas nós podemos ter convicção nas promessas de Deus. É exatamente isso que a Bíblia vai nos mostrar com relação à fé. Deus, ele já tem prometido para nós coisas maravilhosas. Então, a despeito do que acontecerá amanhã, a despeito do que acontecerá esse ano ou ano que vem, há uma convicção, há uma certeza para mim e para você. As promessas de Deus com relação ao nosso futuro eterno. Deus, ele já nos deu a eternidade. Nós já recebemos dele, assim como Abraão recebeu a promessa de que ele iria para uma terra que Deus iria mostrar para ele iria dar essa terra a ele e aos descendentes, e dele faria uma grande nação. De igual forma, Deus já nos prometeu que nós vamos herdar uma terra celestial. No capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus diz: eu vou preparar-vos um lugar, e voltarei para vós, e vos levarei para este lugar, para que onde eu esteja, vós estejais também. Promessa do Senhor. Então há um lugar, há uma terra, não terrena, mas celestial, que Deus já nos prometeu, já preparou para nós. Então a convicção, a fé que eu e você temos que ter, é de que isso irá se cumprir na minha vida e na tua vida. Nós fomos perdoados, libertos, comprados e abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. É o que diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1. Deus já nos revelou a sua bondade, o seu amor e outros aspectos do seu caráter que são suficientes para darmos passos confiantes em direção a tudo aquilo que é a vontade dele. Agora, cabe a nós, a mim, a você, apenas andarmos com convicção em resposta a todas as promessas que já foram reveladas nas Sagradas Escrituras. Então, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Ainda não vemos com os olhos biológicos, carnais, a terra que o Senhor prometeu para nós, o lugar que Ele foi preparado. Mas já podemos ter a convicção e enxergar com os olhos espirituais esse lugar maravilhoso que o Senhor já preparou para nós. Que nós possamos andar nesta fé. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração, ok? Obrigado, que o Senhor te abençoe e até uma próxima oportunidade.